Amém. O Paz do Senhor a todas. Amém. Boa noite. Seja bem-vinda a mais um estudo de Filhos de Sara. E eu gostaria para nós começarmos em oração. Amém. Para Deus abrir nossos corações para receber Sua palavra. Amém. Que nossa terra seja fértil. Amém. Para receber essa semente da palavra hoje à noite. Amém. Irmã Thalita, você pode orar para nós e todos que vão assistir esse estudo depois no YouTube também? Vamos sim, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento de encontro, meu Deus, com os teus jovens, com todas as tuas filhas. Pai, Jesus. que este momento seja um momento de aprendizado, um momento em que nós vamos, meu Deus, aprender para colocar aquilo que aprendemos em prática, Senhor, meu Deus. Meu Deus, colocamos a vida da pastora Sandra Weidman, Senhor, meu Deus. Meu Pai, que ela venha ser usada como um canal, como instrumento vivo, Senhor Deus, para nos abençoar, Senhor Deus amado. Desde já, Senhor Deus, oramos, Senhor Deus, pela sua família, Senhor, por todos, meu Deus, da sua congregação, Senhor Deus, que sejam abençoados desde já, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãs, nós temos o privilégio de ter pastora Sandra essa noite para conversar conosco. Eu gostaria para ela falar um pouco sobre si mesma. Amém. Ela é psicóloga, né? Eu não quero falar errado tudo, né? Ela morava aqui por um tempo em São Paulo, mas agora ela voltou para sua terra, um, onde ela nasceu e foi criada e tudo mais, em Santa Catarina. Mas sentimos muito falta dela, né? Muitas saudades dela. E graças a Deus para a tecnologia que ainda podemos conversar e tudo mais. Ela tem ela é outra assessora, né, de Filhos de Sião. Ela está o líder de o Ministério Bálsamo de Gileade, né? Amém. Isso. E ela pode explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu entrei em contato com ela sobre esse tema, sobre quando você se sente cansada, né? E esse tema hoje à noite é mente cansada, alma cheia, encontrando paz em meio à correria. Eu entrei em contato com ela porque todos nós somos humanos, né? Eu acho que podemos ser reais hoje, né? Seja real essa noite. Que às vezes, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo na igreja, não faltando culto, fazendo tudo, né, que devemos fazer. Mesmo assim, às vezes nos sentimos desencorajados, nos sentimos cansados, nos sentimos desmotivada. E eu estava sentindo, nossa, eu acho que eu preciso ouvir um pouco sobre esse tema. Então, eu pedi para ela conversar conosco sobre isso, né? Porque nós não chegamos no céu ainda, né? Todos nós somos humanos e precisamos, né, receber essas palavras que podem nos encorajar, nos motivar e não somente essas palavras, mas as palavras do Senhor, né? A palavra do Senhor, a Bíblia. Então, pastora Sandra, eu estou passando para você ministrar e fica totalmente à vontade hoje à noite. Amém? Amém, muito obrigada, missionária Tiffany. É uma alegria, um prazer estar aqui participando com vocês, filhos de Sara, essa assessoria tão linda, né? Quero saudar todas as meninas que estão aí, a Thalita, que eu já vi, né? Que orou por nós, que é uma bênção do Senhor. Que bom nós podemos estar aqui, é um privilégio o Senhor nos conceder essa oportunidade. Sou grata pelo convite e espero que, né, através da bondade do Senhor, a gente possa compartilhar uma palavra que traga realmente alívio, traga acolhimento para todas nós. Amém? Como a missionária falou, eu sou psicóloga desde 2006, me formei em 2006, comecei a atuar como psicóloga em 2007, morei um tempo em São Paulo e agora estou aqui, sou casada com o pastor Davi Lopes e hoje nós estamos neste momento pastoreando uma igreja, né, dando acolhimento a um povo que o Senhor nos deu aqui em Santa Catarina, na cidade de São Bento do Sul. Além do trabalho secular, a gente tem
dupla vocação, né? A gente trabalha numa área profissional e trabalha também para o reino de Deus, né? Então, a dupla vocação hoje. E esse tema que a missionária nos colocou, a missionária Tiffany nos trouxe, é um tema assim, bem comum hoje, assim, uma pergunta assim, que vem muito no consultório, que vem muito assim para as pessoas que param do meu lado, sentam para conversar. E se a gente abrir a internet, você vai ver que tem várias coisas ali também falando a respeito disso. E eu pensei em introduzir essa fala, falando de Mateus, capítulo 11, versículo 28, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Mateus 11, 28. Só que antes de eu ler, só aproveitando, né, sobre o bálsamo de Gileade, que a missionária colocou, eu estava esquecendo. O bálsamo de Gileade também é uma assessoria das Filhas de Sião, nós estamos debaixo da orientação da missionária Ivana Norris, que é a nossa líder, né, nacional. E o bálsamo de Gileade, nós estamos ali com 10 psicólogas, é um grupo de psicólogas, que dão acolhimento para as pessoas que nos procuram. Então, se você precisar de atendimento, precisar de acolhimento numa questão, você pode nos procurar no arroba bálsamo de Gileade pub no Instagram. Você pode nos acessar lá e mandar uma mensagem lá no nosso direct e alguém vai entrar em contato com você e vai ser uma alegria também poder te assessorar naquilo que você precisar. Então vamos lá. Mente cansada, alma cheia, encontrando paz em meio à correria. Mateus 11, 28 diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O Senhor fez uma promessa. Isso é uma promessa, né? Vinde a mim. Se nós formos a Ele, Ele prometeu que Ele vai dar descanso para nós. E isso é muito maravilhoso, a gente saber que nós temos uma promessa de Deus dizendo que se nós formos até Ele, Ele verdadeiramente vai nos dar alívio. E como é bom saber que Deus tem alívio para nós, né? E eu acredito assim que, se eu perguntasse, né? Eu acredito que todas nós aqui já acordamos um dia cansadas. Você dormiu a noite inteira, depois uma noite de sono, acordou cansado. Quantos de nós vive com a agenda cheia, né? Coisas para fazer, para resolver, é banco, supermercado, é filho, né? Quem tem filhos, né? É pai, é mãe, é escola, é faculdade, é igreja, tantas coisas, tantas atividades, e de repente nos pegamos com o coração assim apertado. Parece que estamos fazendo muito, mas nos sentindo pouco, nos percebendo pouco, né? A sensação de que a gente está sempre correndo, mas não está saindo do lugar, está ali, parece patinando, parece aquele carro que atolou na lama e está ali gastando combustível, mas não sai do lugar, né? E se eu te dissesse que talvez, né, você não está só cansado fisicamente, mas também emocionalmente. Esses são sinais de cansaço emocional também. Porque é aquela coisa, esse descanso, o corpo está dormindo, ele dormiu lá 8, 7 horas, mas você acorda como se tivesse um peso sobre a sua cabeça, assim, absurdo, né? Como se você não fosse aguentar. Isso tem relação com a nossa saúde. É como se a gente tivesse uma mochila invisível em nós. Tivéssemos uma mochila invisível e estivéssemos carregando essa mochila para lá e para cá, porém ninguém vê. Ninguém enxerga essa mochila. As pessoas dizem, você não faz nada. Ah, mas você é isso, você é nova ainda, você é jovem. Ah, jovem dá conta de tudo. Nossa, você nem sabe ainda o que é correria, enfim, né? Ninguém vê aquela mochila pesada que às vezes a gente está carregando nas nossas costas. E como que essa mochila vem para nós? Como é que ela vem sobre nós, né? A vida, ela, quando ela está no automático, quando a gente vive no automático, no piloto automático, vai só assumindo tarefas, assumindo tarefas, assumindo tarefas, cobranças, expectativa dos outros, papéis acumulados. Ah, eu sou aluna, sou mãe, ou eu sou filha, sou professora de escola dominical, sou líder dos jovens. Ah, eu tenho que dar conta dos meus amigos, tantas coisas que vão se acumulando. Então, viver no automático, só levanta, acorda, vai, faz suas coisas, dorme, levanta e fica só naquela correria sem uma motivação, sem realmente uma vontade de fazer. Só eu tenho que fazer, sobrevivendo, né? Muita gente diz para mim assim: estou sobrevivendo. Então, isso é uma característica da mochila pesada e invisível que a gente fica carregando. A outra questão é a cultura do desempenho que a gente vive hoje.
A pastora Natif, né, nossa pastora, falou que nós temos que lembrar que somos humanos, somos pessoas, não estamos no céu ainda, a gente ainda tem um corpo de carne. Só que a gente tem na nossa cultura a cultura do desempenho. Quanto mais fazemos, mais somos valorizados. Parece que nós precisamos fazer para que as pessoas nos vejam, para que as pessoas nos validem, para que as pessoas nos reconheçam, nos elogiem, falem, nossa, como você é uma pessoa boa. Você faz demais, porque você fica até quase esgualepada, que nem fala aqui no sul, fala esgualepada, quer dizer que você não aguenta mais, tá? Só o pó. Essa é uma questão que sobrecarrega as nossas vidas, essa mochila invisível que a gente tem nas costas. A outra coisa é a gente entender a diferença entre esgotamento físico e esgotamento emocional. Tem uma diferença? Tem uma diferença. Às vezes a gente confunde as coisas. Pessoas que, no lugar de tirar um tempo para relaxar embaixo do chuveiro, descansar, estão sempre grudados no celular, ou que vão descansar assistindo um filme, vão descansar assistindo uma série, vão descansar vendo o celular. Isso não é descanso, isso é fuga. Fuga das questões emocionais. Porque você não quer ter contato com você mesma, você não quer dedicar tempo a você, então você fica fugindo nas telas. E a tela hoje é um lugar de fuga, porque eu não preciso pensar em tudo pronto. Agora, se eu sentar para ler, se eu sentar para orar, para conversar com uma amiga, para tomar um chá e ficar ali, me sentindo, me percebendo como isso é uma guerra que acontece dentro de nós, a gente não quer esse lugar, a gente foge. E outra coisa que também a gente precisa entender, se a gente tem essa mochila, está carregando essa mochila, é se nós estamos com insônia, pessoas que não conseguem pegar no sono, têm dificuldade para dormir. A outra coisa, sempre brava, irritada, aquele sentimento de insuficiência, parece que nada que faz é bom o suficiente, falta de ter prazer na vida e se afastar daquilo que ama, né? Vai se afastando, vai perdendo o prazer de servir a Deus, vai perdendo o prazer de ler a Bíblia, vai perdendo o prazer de estar em família, vai perdendo o prazer para tudo. E sabe, tem algo assim muito interessante que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o estresse é considerado a epidemia do século. A gente fala da ansiedade, a gente fala da depressão, mas o estresse também é algo que tem assolado a humanidade de uma forma assim considerável. Eu tenho certeza que eu e você não fomos criadas para apenas sobreviver. Eu tenho certeza disso, que nós não fomos criadas apenas para sobreviver. Nós fomos criadas para viver um propósito em Deus. Fomos criados para viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Agora, algo que eu quero deixar bem registrado para você. Deus não nos chamou para os excessos, mas para a plenitude. Deus não nos chamou para viver atolada de coisas para fazer, mas Ele nos chamou para estar atenta aos detalhes. Eu lembro de uma mensagem do missionário Aaron, que ele pregou aqui no Jesus Camp, e ele falou de uma situação lá em Nova York. Alguém escutou um grilo em Nova York. Como alguém escutou um grilo em Nova York? Eu falei, não, aqui não tem um grilo. Tem. E aí ele foi lá, encontrou o grilo, e falou, um grilo. Ele falou, mas por que a gente não escutou o grilo? Ele derrubou as moedas. E todo mundo parou e viu as moedas. Então, aonde está a sua atenção? No que a sua mente, o seu coração está atento? Às vezes Deus está falando conosco, Deus está ali do nosso lado, só que a gente está tão imerso nos nossos pensamentos, tão imerso nas dificuldades, tão imerso nas tarefas que a gente tem para fazer, que não consegue ouvir a voz do Senhor dizendo: "Eu estou aqui, eu estou disposto a trazer alívio para você." Porque, amadas, a paz verdadeira que nós necessitamos não é ausência de tarefas. Não é quando tudo acaba, quando a gente termina de limpar a casa, quando termina todas as coisas. É quando nós temos clareza do que realmente importa, do que realmente faz sentido para nós, do porquê que nós estamos fazendo aquilo. E aí eu lembrei de um livro que eu li esse ano que se chama Divinamente. É do Jonatas Leônio, é o autor desse livro. Ele é um psiquiatra e também pastor. E ele fala de 10 passos para criar a saúde a partir do estilo de vida do jardim. Então, ele foi lá no Gênesis e fez uma analogia de como a gente ter saúde, de como a gente ter essa plenitude, essa clareza de Deus a partir do jardim. E ele numerou 10 passos, né? O primeiro passo, ele fala sobre a água.
a importância que nós temos de nos hidratar, de estar atento, assim, de tomar água. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente come achando que está com fome, mas na verdade nós estamos com sede. O nosso corpo pede mais água do que comida, porque ele necessita mais de água do que de comida. Então, ele começa dizendo isso. A segunda coisa, a gente precisa de luz natural. A gente precisa pegar sol. A gente precisa, mesmo quando o dia está nublado, ter contato com o céu, ter contato com a natureza, sair do ambiente das telas, da luz artificial. Terceiro ponto que ele coloca é ter hábitos de cuidar de jardim, de olhar a natureza, de ter contato efetivamente com a terra, com plantas. A quarta, o quarto passo que ele coloca é ter uma alimentação realmente sua, uma alimentação realmente coordenada. Isso quer dizer menos fast food, menos lanches e mais comida de verdade. Menos chocolate, né? A gente fala, ai, tô de TPM, eu tô cansada, tô irritada, eu vou comer um chocolate e vou me acalmar. Isso foi uma crença que você estabeleceu. Você acredita nisso. E porque você acredita que o chocolate vai te acalmar, ele te acalma. Mas se você tomar um copo de água e dizer, eu vou tomar esse copo de água para me acalmar, ele também vai fazer o mesmo efeito. Porque você vai tomar ele lentamente, vai ter contato com a água e a água também vai te ajudar a relaxar. Então, ter uma alimentação ordenada quer dizer reorganizar os nossos pensamentos no que diz respeito à alimentação. E para isso tem o quinto passo, que é o quê? Autoconhecimento. Saber quem você é. No sexto dia, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Então, saber quem nós somos. Quem nós somos em Deus, quem nós somos para a nossa família, quem nós somos para o nosso pastor, para a nossa pastora, para a igreja que a gente congrega, para as nossas amigas, quem nós somos. Às vezes, aquela pessoa que está mais perto de nós sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos. Então, vale a pena uma conversa. O sexto passo é ter propósito. Adão e Eva foram colocados no jardim com o propósito de cultivar o jardim. E tinha um propósito. Nós também estamos aqui com um propósito, nós temos uma missão nessa terra. Então, entender o nosso propósito é melhor do que viver atarefada com coisas. Vivendo para os outros, vivendo para fazer coisas aleatoriamente, só para manter a nossa vida ocupada. Porque, amados, eu vou dizer para vocês, a falta de rotina tem nos levado a viver uma vida desenfreada. Agora, quando eu tenho rotina, começo, meio e fim, eu consigo dar conta das coisas e sinto que eu estou dentro de um propósito, estou dando conta de algo. Claro que eu não posso fazer uma rotina de preencher todos os horários, todos os segundos do meu dia. Preciso ter também sensibilidade para entender o meu momento de descanso que eu também preciso ter, o meu momento devocional que eu preciso ter. E esse é o sétimo passo, o descanso. Deus descansou, mas Deus não precisa descansar, ele não se cansa nem se fadiga, a Bíblia diz. Mas ele nos deixou um modelo, nos deixou um exemplo. Tirar tempo para descansar. E, de novo, vou repetir, descansar não é assistir filme, nem ir para frente de telas. Descansar é descansar a mente. É realmente tirar tempo para se conectar com você e com Deus, com as pessoas que você ama. Eu acho bem interessante isso no judeu. O judeu até hoje ele guarda o sábado e ele não faz nada no sábado. Nada. Ele só fica com a família. A comida já está pronta porque foi preparada um dia antes, a casa já está limpa porque foi limpa um dia antes. Então, todo sábado é dedicado para quê? Para interagir em família. Para ficar junto, não pode pegar no celular, não pode mexer com a televisão, não pode nada disso. Eles têm que ficar conectados com a família. Eu admiro isso. Nós estamos, tá faltando isso para nós. Essa dedicação, né? Sair de fazer coisas para estar com aquilo que realmente importa. Relacionamentos saudáveis são importantes também, né? A gente realmente está perto de pessoas que não são tóxicas. Tem pessoas muito tóxicas em volta, só suga a nossa energia, suga quem nós somos, e está o tempo todo pedindo coisas para nós, exigindo de nós atenção, exigindo de nós coisas. Então, ter essa clareza também de quais são as amizades que nos fazem bem e as amizades que não nos fazem bem. Às vezes, dizer não para uma relação, para um relacionamento, é tão saudável quanto manter relacionamentos. Que aquele que realmente está próximo de nós, que nos faz bem, que bom ele estar perto de nós, mas aquele que nos faz mal, é melhor afastar-se dele. Então, fazer essa escolha é importante. O nono passo é ter relacionamento com Deus.
E isso, eu quero dizer para vocês assim, olha, a ciência hoje, a neurociência, estuda que quando nós desenvolvemos a nossa espiritualidade com momentos de oração, né, desenvolvemos a nossa espiritualidade como um estilo de vida, como realmente um momento que a gente tira para estar com Deus, isso traz tranquilidade, paz, equilíbrio. As pessoas são mais suscetíveis ao bem-estar, são mais atentas à vida, são mais acolhedoras. E pessoas que não têm, né, um relacionamento com Deus, não têm a sua espiritualidade aflorada, são pessoas difíceis de lidar, difíceis para realmente responder ao tratamento. Então, como é importante a gente ter relacionamentos com Deus? E o que eu quero dizer com isso? Que orar é terapêutico. É terapêutico. Orar é uma terapia. Ter aquele momento de chorar na presença de Deus é uma catarse. É um momento que a gente se joga na presença de Deus, se coloca na presença dele. Né? Tirar tempo para meditar na palavra de Deus traz alívio, traz tranquilidade, traz clareza sobre a nossa vida. E jejuar é um anti-inflamatório. Ele desinflama o nosso corpo. Então, vê como que Deus é incrível, né? Que permitiu que a gente, né, olhando para o nosso corpo, olhando para nós, dedicássemos a orar, a meditar na sua palavra e a jejuar. Né? Ter um momento terapêutico de conversa com Deus, ter um momento de meditação, de alívio dos pensamentos, na meditação na palavra de Deus, e tirar tempo para jejuar, para se abster de alimentos, para entregar o nosso corpo em oração. Nada, queridas, nada é mais poderoso ou tão poderoso para transformar vidas e gerar vida em nós do que nós termos essa relação com nós mesmas e com Deus, nessa dedicação para com Deus. E o 10º passo que ele coloca é estabelecer limites. E aqui eu quero falar algo muito importante. Eu tenho visto hoje, acredito que a missionária Tiffany também tem visto, como é difícil nós estabelecermos limites para as pessoas e para nós mesmas. Isso aqui, até aqui eu posso ir, daqui para cá não dá mais. Entender quando é hora de eu dormir, que já passou, já estou afadigada. Entender o peso que eu posso carregar. Entender que eu preciso tirar tempo para mim, que eu preciso me abster, que eu preciso me afastar de determinadas coisas. Que realmente eu preciso entender aquilo que está me sufocando. Limite sob a ótica divina, quando a gente olha para as questões divinas, não é privação de algo, não é que eu estou me privando de algo, mas é ser protegido. Quando eu digo não para uma pessoa que está me fazendo mal, para uma circunstância que está me fazendo mal, eu estou me protegendo. Quando eu digo não para o meu filho, quando eu digo não pode e não permito que ele faça, eu estou protegendo também. Então, a importância, né, de nós entendermos o limite que Deus dá para nós também. Deus nos estabelece limites. E respeitar os limites de Deus faz bem para a saúde. Respeitar que Deus disse: você vai trabalhar 6 dias, mas vai descansar vai tirar tempo. Para mim, é realmente ter saúde. Saúde física, saúde mental. E quando nós, né, lembramos o tema de hoje, né? Mente cansada, alma cheia, encontrando paz em meio à correria, isso quer dizer o quê? Estabelecer limites. Reconheça os seus limites. E quando eu falo de reconhecer limites, estou falando de quê? Que não é uma fraqueza dizer não. Bem pelo contrário. Dizer eu não posso, eu não consigo, não vai dar. Não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Ah, você faz isso, você pode fazer isso? Posso, mas não vou. Porque eu estou cansada, porque eu preciso tirar tempo para mim, porque eu preciso olhar para mim mesma. Então, esse exercício, né, de dizer não, vendo esse exercício como força, porque hoje eu tenho visto muito no consultório, pessoas que têm dificuldade de dizer não. Não para pessoas, não para coisas e não para si mesma. Dizendo, não, agora você vai parar e vai descansar. Chega aqui, já deu. Sabe aquela mulher, aquela pessoa que tem que limpar toda a casa no mesmo dia? Não consegue dividir as tarefas? Porque tem que ser daquele jeito, porque sempre foi assim. Então, aprender a estabelecer limites para você também é importante. Deus nos fez com limites. Ele descansou no 7º dia. Outra coisa que é importante é identifique coisas na sua vida que são desnecessárias. Pesos desnecessários, coisas que você não precisa carregar.
Será que tudo que você está carregando é seu? É o que você precisa carregar? As dores, pensamentos, atividades, coisas que você está fazendo. Será que tudo isso é para você fazer realmente? O que você está carregando muitas vezes nem é seu. São histórias passadas, são palavras que as pessoas falaram, são circunstâncias que as pessoas colocaram para você e você absorveu aquilo dentro de você. Como tarefas, culpas, expectativas. E aí nós precisamos pensar, né? O que que nós podemos deixar disso tudo? Dessas tarefas, dessa culpa, dessa expectativa das pessoas, o que que a gente pode dizer não? Não vou fazer, não dá mais para mim, até aqui foi, mas agora não vai dar mais. Eu lembro quando eu decidi não trabalhar mais de segunda-feira. Eu disse que eu não ia mais atender de segunda e tirar a segunda-feira para fazer as coisas aqui, para me organizar, para marcar agenda, mas eu não ia atender ninguém na segunda. E muitas pessoas falam, nossa, agora tá de boa, não precisa mais atender segunda, não tá mais trabalhando segunda-feira. Eu falei, eu me dei esse direito. Eu preciso desse tempo. Eu preciso desse tempo de sentar aqui, olhar os prontuários, olhar aquilo que eu tenho vivido com meus clientes, me conectar com cada um deles, me perceber junto com eles. Então, é bom você poder trabalhar todos os dias da semana, claro, você ganha muito mais financeiramente, mas você se desgasta também muito mais. E você não entrega a qualidade que você precisa entregar no seu trabalho. Então, entender que às vezes o dizer não, o limitar, não é dizer que você é preguiçosa, não é dizer que isso não é bom o suficiente, não é dizer que você não pode fazer, mas é entender os limites que você tem e acolher você mesma. Então, dentro disso, que a gente precisa entender é eleger prioridades. Nem tudo que é urgente é importante. A gente tem uma coisa assim de que tudo tem que ser na hora. A gente precisa refletir. Será que tudo aquilo que eu estou fazendo com toda essa energia, preciso dedicar toda essa energia? Será que eu não posso diluir isso na semana, como eu falei? Será que eu preciso limpar a casa toda num dia só? Ou eu posso diluir isso na semana? Um dia eu faço um quarto, outro dia eu faço outro dia eu faço o banheiro, outro dia eu faço a sala. E vai ficando um ciclo, claro, vai ficando um ciclo. Mas vai chegar no final de semana, você já passou por todos os lugares. Então, a importância de quê? De se perceber dentro desse processo, de delegar tarefas também. Será que alguém pode te ajudar a fazer alguma coisa e você está lá preso naquilo, não abre mão? Aquela coisa, não, se eu não fizer, não vai ficar bem feito. Se não for eu, não vai dar. Ah, se eu não tiver. Abre mão. Se permita a abrir mão, a deixar o outro também fazer. Permita que o outro também se disponha a ser abençoado por aquilo que você está entregando. Faça discípulos, a Bíblia diz, né? Fazer discípulos. Fazer discípulo é o quê? Ensinar outra pessoa. Delegar uma responsabilidade para alguém e acreditar que aquela pessoa vai dar conta. E lembrando também que nós vamos fazer isso todos os dias. O que é essencial que eu faça hoje? O que, que não pode passar? E aí a gente volta nessa questão da rotina. Se eu tenho uma rotina estabelecida, né? Eu chego no domingo à noite e penso na minha semana, o que, que eu preciso fazer essa semana? Como que eu quero que seja minha segunda, minha terça, minha quarta, quinta e sexta? Como que eu quero que a semana flua? O que, que são prioridades? O que, que são coisas urgentes? E o que, que são coisas que eu posso delegar? O que são aquelas coisas que ninguém mais pode fazer? Então, quando eu contemplo a minha rotina, quando eu olho para tudo que eu tenho para fazer, fica mais claro eu aprender a delegar e não deixar que a vida me engula, que as circunstâncias me engolam, que um vem, outro vem, a circunstância vem, quando você está ali imerso em todas as coisas, né? Que se você pode efetivamente descansar em momentos que você está ali na agitação. Então, a rotina, ela nos ajuda muito. Eu estou fazendo um curso sobre administração do tempo, porque foi uma das coisas que eu percebi que eu precisava de ajuda. Então, administrar bem o nosso tempo alivia a alma, traz paz, tira aquele peso de você ter que ser aquela tarefeira, aquela que está o tempo todo fazendo coisas. Nossa, se alguém chegasse em casa e me visse sentada, eu tinha um negócio, desculpa, eu só sentei agora. Então, assim, eu estou na minha casa, não tem que justificar que eu estou sentada, mas eu tinha aquela dificuldade de alguém me ver sentada, alguém me ver descansando, alguém me ver lendo. Às vezes até lendo a Bíblia, se a gente chegasse, nossa, tá de boa hoje? Eu falei, não estou de boa, estou dedicando a ler a palavra.
Então, coisas que eu tive que aprender, estou compartilhando com você também, né? Nós vamos nutrir a nossa alma. E como é que a gente nutre a nossa alma? Estando com Deus, aprendendo a escutar Deus, afinando nossos ouvidos ao Senhor. Ter momentos de pausa, ter momentos de oração e descanso real. Tire tempo. Acorde mais cedo, vai dormir mais tarde. Mas tire tempo para você estar na presença de Deus, porque se o seu espírito estiver nutrido, se tua alma estiver nutrida, o teu corpo vai estar bem. Tem pessoas que acham que para descansar precisa estar dormindo. Ah, vou dormir o final de semana inteiro. Não, caminhe, saia, vá para a natureza, tome água, se relacione com pessoas, se relacione com Deus. E quando o final de semana acabar, você vai estar bem descansado. Agora, se você ficar o final de semana inteiro deitado, você vai chegar na segunda-feira e vai dizer: Meu Deus, eu estou moída e não fiz nada. Porque é isso. O nosso corpo não foi criado para ficar dormindo, parado, descansado. Nós fomos criados para o movimento. Nós temos um Deus de movimento, mas também temos um Deus que escolhe um dia, escolhe um tempo para descansar, para parar todas as coisas e se conectar consigo mesmo. E eu gostaria de sugerir algo para vocês. Se você puder, não sei onde você está agora, mas se você puder pegar um papel ou o bloco de notas do seu celular ou algum lugar e escrever assim: o que está me pesando? O que está pesando em mim? E o meu convite é que você escreva, né? Alguma coisa ali que está te pesando e que você poderia delegar. Coisas que você puxou para você, que você assumiu porque é minha responsabilidade, não, porque sou eu que tenho que fazer, que de repente não é. De repente alguém pode te ajudar. Alguém pode estar ali com você. Ou de você dizer assim: não, eu preciso dedicar um tempo para mim. Eu preciso dedicar um tempo na palavra, eu preciso me alimentar mais de Deus, porque eu quero chegar nele, porque ele fez uma promessa. Lembra do texto que a gente leu de Mateus? Que se nós formos a ele, ele vai aliviar o nosso fardo, a nossa carga. Então, se você puder escrever um pouquinho, né? Porque nós precisamos lembrar disso, né? De que há dentro de nós um princípio do descanso, da leveza e da tranquilidade. Você pode viver com leveza, com tranquilidade, mesmo em meio à correria de São Paulo. Você pode. Porque não é sobre fazer menos, é sobre fazer de forma organizada e fazer com propósito. Você sabe por que você está fazendo e para quem você está fazendo. O maior problema é fazer as coisas e terminar o dia e olhar para trás e você está moída porque fez um monte de coisas, se ocupou de tantas coisas, mas aquilo não fez sentido. Então, você pode viver com leveza e meia correria. Você pode fazer isso. E ainda assim ter leveza. Por quê? Porque não é sobre fazer menos. É sobre ter propósito. E quando eu falo de propósito, eu estou falando do quê? Que a paz não é ausência de tarefas, não é ausência de coisas para fazer. A paz é uma presença que faz sentido. E que presença faz sentido para nós hoje? O que que faz sentido para você hoje? Porque ter paz é fazer aquilo que faz sentido, que você é recompensada porque você acredita naquilo que está fazendo. E para a gente terminar, quero passar novamente para a missionária Tiffany, quero deixar esse versículo de Salmo 46:10 que diz: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Porque é assim, quando a alma encontra o descanso que o Senhor tem para oferecer, até o corpo respira em paz. Deus abençoe vocês. Tiffany, missionária. Pastora Sandra, você pode orar para nós hoje à noite? Amém. Posso sim, Tiffany. Senhor Jesus, te agradecemos por tua bondade, poder e graça. Obrigado, Senhor, porque tem nos amado, nos guardado e nos protegido. Nos ajuda a descansar em ti. Nos ajuda a tirar tempo na tua presença para ouvir a tua voz e perceber a sua voz no meio de tantas vozes que estão ao nosso redor, no meio de tanta cobrança, Senhor, de tantas exigências, que nós possamos ouvir a sua voz e saber que o Senhor está cuidando de nós.
Senhor, estende as tuas mãos sobre cada uma que está assistindo esse vídeo, agora presente, ou que vai assistir depois. E que ela possa encontrar paz, alegria e contentamento no propósito que o Senhor tem para cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bênção, né, irmãs? Muitas coisas bem práticas, né? E coisas que parecem simples e fáceis, mas não são tão. Normalmente o que parece tão simples é muito difícil fazer, né? Bebe água, simples, às vezes parece difícil, né? Todas essas tarefas, né? Não tarefas, mas coisas para nós melhorar realmente nossas vidas, devemos fazer. Devemos fazer. Amém. Muito, muito obrigada, pastora Sandra. E antes Amém. de terminar essa gravação, e depois da gravação, nós vamos abrir para perguntas. Eu gostaria de agradecer a irmã Thalita. Ela está organizando alguns sorteios que nós vamos ver no Instagram daqui em algumas semanas. Amém? Então, preste atenção no Instagram. Se você não está seguindo, por favor, comece a seguir nossa página de Instagram. E também eu gostaria de agradecer a irmã Josiana, quem está administrando nossa página. Amém? E eu vou terminar aqui. Deus abençoe.